Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Trilhas da Luz. Eu sou Elô Compasso, quem está lendo para você o livro As Cartas de Cristo. Vamos dar continuidade na leitura, mas antes eu já te peço que deixe o seu like aqui nesse vídeo, que isso ajuda demais ao canal a atingir sempre mais pessoas. Que essa mensagem chegue ao coração de quem estiver aberto para recebê-las. Então, vamos começar? Eu sofria ao vê-los sofrer, mas não precisam sofrer mais se escutarem o que tenho para dizer. Mas devo avisá-los de que o caminho que leva ao reino dos céus é difícil de seguir. Isso quer dizer que, primeiro, terão de lidar com o seu eu, entre aspas. Por que é que terão que se ocupar do eu, entre aspas? Porque é do desejo de proteger e de promover o seu bem-estar pessoal que procedem todos os pensamentos, palavras e atos egoístas. Provavelmente vocês perguntarão: por que eu deveria preocupar-me com isso? Se o que diz é verdade, não há castigo, que Deus, entre aspas, não vê as falhas. Então por que deveríamos estar preocupados com a maneira como nos comportamos? Há tanta coisa para ser aprendida aqui que eu mal sei por onde começar. Como já expliquei, vocês extraem sua vida, tudo maiúsculo, do Pai, entre aspas. Portanto, extraem a sua capacidade de pensar e de amar do Pai, entre aspas. Como o Pai inteligência, entre aspas, é criativo, assim também a consciência de vocês é criativa. Com a sua mente e coração, vocês realmente modelam os planos das suas próprias vidas e experiências. Em qual tipo de vida vocês planejam e modelam as suas mentes? Se alguém irrita ou machuca vocês, retaliam de alguma forma, acreditam que se alguém se apropria do seu olho, devem retirar o olho do adversário em troca. Acreditam que quem mata deve ser morto como castigo ou compensação. Acreditam que quem rouba deve pagar por isso, que aquele que rouba sua mulher deveria ser apedrejado junto com sua esposa. Acreditam que é necessário exigir o pagamento pelo mal que passa por sua vida. Como é de natureza humana, ferir os outros e vocês têm sido ensinamentos a retaliar. Suas vidas são um contínuo cenário de guerra. Guerra no lar entre os maridos e esposas, filhos, vizinhos, entre pessoas públicas e também entre as nações. O pai, entre aspas, ignora esta guerra em suas vidas, mas conhece a tensão que surge dela em suas mentes e corpos. Mas nada pode fazer para aliviar essa dor, até que vocês mesmos coloquem um fim a ela. Vocês mesmos devem cessar a luta e viver em paz com suas famílias, seus vizinhos, entre empresários, entre pessoas públicas e entre países. Só então o trabalho amoroso, tudo maiúsculo, do Pai, entre aspas, poderá tomar seu lugar em sua mente, coração, corpo e vida. Só então poderão reconhecer e ver o trabalho amoroso que está sendo realizado em vocês e para vocês pelo Pai, entre aspas. Lembrem-se também da grande lei, tudo maiúsculo agora. Vocês colhem exatamente aquilo que plantam. Não se pode colher figos de amoreiras, nem uvas da árvore de espinhos, ou colher trigo do joio. Pensem nisso e compreendam essa parábola, porque isso é muito importante para vocês. Não somente nos dias de hoje,
mas também em todos os seus dias e anos que virão, mesmo na eternidade. Assim, se querem mudar suas vidas, mudem seus pensamentos, mudem suas palavras decorrentes desses pensamentos, mudem suas ações decorrentes desses pensamentos. Aquilo que está em suas mentes criará todas as suas experiências, suas doenças, pobreza, infelicidade e desespero. Um homem gritou para mim: Diga-nos, mestre, como podemos permanecer em paz com nossos vizinhos quando eles mesmos não vivem em paz conosco? Sorri para ele e disse: Quando seu vizinho chega até você e diz que ele tem que viajar a alguma distância e não quer ir sozinho e pede para você ir com ele, o que você faz? O homem riu. Se meu vizinho quisesse me levar para longe do que eu estivesse fazendo, eu não ficaria satisfeito. Eu diria a ele para encontrar outra pessoa para ir com ele, porque eu estava ocupado. E como se sentiria o seu vizinho? Perguntei. O homem encolheu os ombros. Eu não sei. E na próxima vez que precisasse dele para fazer um favor a você, como ele responderia ao seu pedido? O homem já não ria mais. Ele não respondeu. Outro homem disse: Ele iria xingar e dirá para você ir a outro lugar pedir ajuda. Eu disse às pessoas: Ele respondeu acertadamente. E como ele se sentirá? E apontei para o homem que primeiro havia falado, rindo para ele. Uma mulher gritou acima dos risos: Ele dirá a todos aqueles que encontrar como é miserável e egoísta o vizinho que ele tem. Talvez ele vá querer machucá-lo de alguma forma. Houve gritos de concordância e eu assenti. Sim, ele vai ter esquecido que uma vez foi pedir ao seu vizinho para caminhar com ele por 1 ou 2 milhas e este se recusou. Não verá a lei, tudo maiúsculo, da semeadura, tudo maiúsculo, e da colheita, tudo maiúsculo, trabalhar em sua vida. Ele a pôs em movimento quando se recusou a acompanhar seu vizinho e agora ele está colhendo o resultado das suas atitudes e ações. De que adianta ficar com raiva quando foi ele mesmo que criou esta situação? As pessoas riam e assentiam com a cabeça e falavam uns com os outros. Nunca antes eles haviam escutado tal conhecimento do comportamento humano. Havia aqui um ensinamento completamente novo. Disse a eles: Aconselho que quando seu vizinho vier pedir a vocês para caminhar um pedaço de caminho com ele ou qualquer outra coisa que o deixe mais à vontade e feliz, que primeiro pensem sobre o que gostaria que ele fizesse por vocês, se também tivessem uma necessidade. Como gostariam que ele respondesse ao seu pedido? Um murmúrio varreu a multidão e pude ver que eles entenderam o que eu estava dizendo. De fato, se seu vizinho pedir para que o acompanhe por 1 milha, faça isso com agrado e estejam dispostos a caminhar por 2 milhas, se necessário. Quando recusam algo, as pessoas não percebem, mas enrijecem sua mente e corpo para se protegerem da obrigação de fazerem qualquer coisa que não queiram fazer. Colocam em tensão sua mente e corpo, e o pai, entre aspas, também é tensionado e não pode fazer seu trabalho amoroso, tudo maiúsculo, dentro de vocês. E é deste enrijecimento que surge a doença. Pode ser que encontrem alguém com extrema necessidade, que tenha frio ou esteja infeliz e que peça a vocês o manto. Não passem por ele olhando de longe. Algumas pessoas riram, sabiam que era isso que o fariam. Não, entreguem a ele o seu manto e, se ele realmente estiver com frio, também a sua túnica, e sigam o seu caminho e se alegrem. Alegrarmos-nos? Perguntou uma voz descrente.
Eu ri e disse: sim, meu amigo, alegre-se. Primeiramente, porque possui uma túnica e um manto para dar, e logo alegre-se por perceber que agora tem falta de uma túnica e manto, e o Pai, entre aspas, dentro de vocês fará retornar em breve suas roupas de alguma forma surpreendente. No entanto, se entregar a túnica e o manto e continuar a caminhar, resmungando para si mesmo, e agora, por que fiz isso? Fui um tolo. Agora eu sentirei frio no lugar dele, e as pessoas rirão de mim, porque dei a ele minha túnica e manto, e fiquei eu mesmo sem nada. O que dirá minha mulher quando eu chegar em casa? As pessoas concordavam e riam, apreciando a imagem do homem que dá sua túnica e manto e em seguida e lembra que coisa insensata fez a si próprio. Sabia que muitas vezes se privavam para ajudar os outros e lamentavam sua generosidade logo depois. Esperei por um momento, então falei em voz alta para conseguir plena atenção de todos. Mas eu não disse que colhem, tudo maiúsculo, o que plantam, tudo maiúsculo. Não disse claramente que seus pensamentos, palavras e ações criam a sua vida futura? Então, o que querem semear, tudo maiúsculo, para colher, tudo maiúsculo, depois de terem dado a túnica e o manto a um estranho? Querem que seus presentes voltem novamente para vocês? Ou querem ficar sem a túnica e um manto durante muito e muito tempo? Porque é isso que acontecerá se continuarem seus caminhos irritados e chateados, porque doaram suas roupas. Suas palavras e ações selarão, endurecerão como uma rocha a pobreza que trouxeram para vocês por terem dado a túnica e o manto. As pessoas já não riam nem sorriam mais. Estavam muito caladas e escutando atentamente. Lembrem-se, primeiro faça aos outros o que gostariam que fizessem para vocês. E então haverá paz e contentamento em sua mente e coração. E o Pai, entre aspas, poderá fazer o seu amoroso trabalho, tudo maiúsculo, em seu corpo, mente e coração. Doem e doem abundantemente e alegrem-se, porque vocês têm presentes para doar aos necessitados e porque, enquanto estão doando, seus dons vão sendo restaurados de forma que mais necessitam. Doem com coração contente, doem com confiança e com o conhecimento de que onde houver carência em suas vidas, assim fará o Pai, entre aspas, o seu trabalho amoroso, tudo maiúsculo, com abundância em vocês e para vocês. Nada façam com coração pesado, porque um coração pesado é o que continuarão tendo. Doem tudo com o espírito alegre, a fim de que tudo em suas vidas traga para vocês somente alegria e iluminação espiritual. Um homem comentou: isso vai contra a natureza do homem. É natural preocupar-se com o futuro. A roupa é cara, a comida é difícil de encontrar, a vida é uma luta constante. Respondi em voz alta, porque ele estava apenas dizendo o que eu já sabia que a maioria dos meus ouvintes estavam pensando. Mas você não sabe com certeza se amanhã estará lutando para viver. Não sabe se amanhã terá um trabalho esplêndido ou qualquer outra coisa maravilhosa que possa vir para você. Não sabe isso, mas o que está tornando certo para você mesmo é que não haverá um trabalho maravilhoso ou qualquer outra excelente oportunidade em sua vida, porque você está criando as circunstâncias do seu amanhã. Ele irritou-se. Eu estou? Como estou fazendo isso? Não acabei de explicar? Virei-me para o povo rindo. Digam-me, como foi que esse homem de túnica vermelha aqui na frente criou seus amanhãs?
Houve silêncio na multidão. Então o jovem rapaz, Marcos, gritou para mim: Eu sei! Ele disse que deveria lutar para comprar comida e roupa. Você tem nos dito que aquilo que pensamos e falamos, nós receberemos. Exatamente, eu disse. Você é um menino muito inteligente. Você compreendeu. Cuidem para não criar para vocês mesmos as coisas que não desejam. E eu ficarei contente que você seja meu discípulo quando for mais velho, se seus pais assim permitirem. Algumas pessoas riram, mas outras não. Eu via que elas não acreditavam em nenhuma palavra do que eu dizia. Nunca entrarão no reino de Deus estando angustiados. Se hoje seu dia foi difícil, por que se lamentar por isso? Vocês se sentirão melhor se reclamarem a respeito? Suas lágrimas farão seu dia mais feliz? E se vocês se angustiam pelo seu amanhã, estão carregando de penúrias e fadigas antes mesmo que ele chegue, por que fazê-lo então? Que bem isso fará para você? Quando é que a ansiedade realizou alguma coisa para você? Como se você pudesse se tornar um homem mais alto ficando angustiado por ser muito baixo? Não se fixem naquilo que não possuem. Permaneçam nas coisas que podem ser suas e se voltarem para o Pai, entre aspas, que está em vocês, se pedirem com perfeita fé, acreditando que receberão, e eu digo sem medo de contradição que receberão. Mas devem pedir adequadamente, acreditando. Nada receberão se ao pedir questionarem se o pedido teria sido ouvido ou se o Pai, entre aspas, estaria com a vontade de dar aquilo que desejam. Essa é a forma humana de dar, mas não é a forma do Pai, entre aspas, que dá abundantemente e responde às suas necessidades. O Pai, entre aspas, sempre derrama suas bênçãos sobre vocês. A dádiva do alimento abundante, do vestuário, da habitação, dos amigos, sempre que estejam com a mente e o coração limpos, e contanto que confiem continuamente no Pai, entre aspas, como seu apoio de todos os momentos. Se rezam e não recebem, não pensem, nem por um instante sequer, que não existe Pai, entre aspas, ou que o Pai, entre aspas, não os escuta. Ao invés disso, devem perguntar-se o que existe em vocês que está impedindo que a obra amorosa, tudo maiúsculo, do Pai, entre aspas, esteja feita em vocês e para vocês. Se vão ao altar para rezar ou fazer uma oferta e no caminho se lembram de ter brigado com alguém, retornem e vão até essa pessoa e façam as pazes com ela. Então, quando abordarem o Pai, entre aspas, em oração, estarão com a mente pura e limpa e serão ouvidos pelo Pai, entre aspas, e o Pai, entre aspas, poderá responder dando aquilo que precisam na paz e quietude do seu ser. Se ainda não acreditam que o Pai, entre aspas, cuida da sua criação, olhem ao seu redor para as radiantes flores no campo. Como são lindas! Considerem o pensamento brilhante de quem desenhou sua forma, sua beleza. Onde vocês encontrariam as cores que vêm em suas pétalas? Com toda a sua sabedoria, o próprio Salomão não foi capaz de ter roupas tão bonitas feitas por ele. Vejam o modo como as flores atraem as abelhas, e as abelhas ajudam a carregar as sementes da próxima estação, para tornar o seu mundo maravilhoso e produzir alimento. Por que não podem acreditar e confiar no Pai, entre aspas, quando o mundo ao seu redor foi planejado, desenhado e cuidado de uma forma tão maravilhosa? Mas lembrem-se, essas plantas e árvores, ao contrário da humanidade, não podem queixar-se de sua sorte, nem se sentirem famintas ou despidas,
e assim não anulam, entre aspas, o trabalho que o Pai, entre aspas, realiza nelas. São vocês, com suas contínuas queixas e palavras a respeito do que falta a vocês, sua agressão contra os demais, a sua insistência em querer retaliar, suas críticas e calúnias, que produzem em consequência sua carência e suas enfermidades de forma consistente, dia após dia. Eu disse essas coisas para preparar aqueles de vocês que estão doentes, para curá-los. Não podem ficar curados a não ser que acreditem, com todo o coração, que a cura acontecerá. Lembre-se de que a doença corporal surge da doença da mente, tal como o mau humor, o rancor, a raiva e o ódio. Agora, tudo sublinhado. O Pai Amor, entre aspas, é a fonte de toda a saúde. Consequentemente, todos os pensamentos e sentimentos contrários ao Pai Amor, entre aspas, produzem doenças. Agora volta ao normal. Assim como todos os seus males e doenças começam na mente, assim também o seu bem. Cuidem do vizinho como de vocês mesmos. Abençoem seu vizinho quando surgir alguma disputa. Rezem por ele quando for duro com vocês. Ajudem-no de qualquer maneira que puderem e a qualquer momento, mesmo que ele vire o rosto para vocês, porque então estarão construindo o bem em suas mentes e pensamentos, e boa será a colheita de suas semeaduras. E, ainda mais, vocês estarão harmonizando suas mentes e colocando-as em sintonia com o Pai, entre aspas, que está em vocês, que é o amor perfeito, entre aspas. Nessas condições, o Pai, entre aspas, pode fazer o seu perfeito trabalho amoroso, tudo maiúsculo, em vocês. Quando terminei de falar, as pessoas traziam os seus enfermos para mim e, de acordo com sua fé, eles foram curados. Agora tem um trechinho, ele está entre o desenho de 2 ramos, que fala assim: a carta 3 descreve mais em detalhes os ensinamentos de Cristo e explica os eventos que levaram à sua crucificação e morte. Ele descreve em termos comoventes a sua última ceia com os discípulos, quando se viu sozinho em espírito, porque os seus discípulos recusaram-se a acreditar, até o último momento, que ele seria crucificado. Repetidamente ele foi mal interpretado e percebeu mais uma vez que pouco havia conseguido ensinar a qualquer pessoa durante seus 3 anos de trabalho missionário. Ele estava feliz por ir embora. E assim acaba a carta 2. Foi uma carta assim com uma densidade grande de conhecimentos. Eu sugiro a todos que parem um pouco para refletir sobre tudo que foi lido aqui. Se vocês sentirem necessidade, reescutem esses ensinamentos, porque eles trazem realmente uma mensagem muito profunda de como a gente deve agir no nosso dia a dia. Então eu desejo a todos boas reflexões e desejo do fundo do meu coração que vocês estejam gostando dessa leitura. Se você está gostando, eu peço com muito amor que deixe seu like aqui nesse vídeo e um comentário, que isso vai me deixar muito feliz de saber que vocês estão aí juntinho de mim. Então eu aguardo vocês para começarmos a leitura da carta 3 do livro As Cartas de Cristo. Um beijo para todos. Eu sou um outro você.